estamos aqui hoje, aqui na praia, na casa de praia, na casa da Dona Alzira. O nosso assunto é dar continuidade hoje naquilo que a gente começou a semana passada, como combinado com vocês. Toda segunda-feira nós estamos aqui para falar um pouquinho, contar um pouquinho da história da família Macari e também da grande festa que vai acontecer no dia 10 de novembro de 2019. Mas para a gente começar então essa nossa conversa de hoje, nós vamos falar com a Patrícia, que está aqui conosco, para falar um pouquinho, fazer um resumo inicial daquilo que vai acontecer hoje aqui no nosso programa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Beto. Bom dia, Dona Alzira, seu primo, pai, seu Alírio. Bom dia a todos. Então, segunda-feira a gente falou sobre a festa, né, da família Macari, que vai acontecer no dia 10 de novembro, no Centro de Eventos em Cocal do Sul. Essa festa vai ser para reunir os descendentes do seu Pietro Macari e Osvaldo Macari, que foram dois italianos que vieram com seu pai, que na época era viúvo, para cá, para fazer a vida aqui. Na época muitos fizeram isso, né? E eles vieram para cá e se alocaram em Uruçanga. O objetivo inicial era ir para Criciúma, mas aí alguns amigos que tinham vindo antes já receberam eles em Uruçanga e eles ficaram por ali. A família do seu Pietro fez a sua história em Uruçanga, Criciúma, Cocal. E do Osvaldo também. O Osvaldo teve 8 filhos, alguns ficaram em Uruçanga e 3 vieram para Morro da Fumaça, que foi o seu Pietro, o seu Agostino e o Luigi. Né? O seu Agostino era gêmeo ainda com o Giovanni Battista, e o Giovanni Battista ficou em Uruçanga e o Agostino veio para cá. E hoje, então assim, o Osvaldo, ele casou com a Dona Augusta, ele já veio, né, casado com a Dona Augusta da Latia, e teve os filhos Úrsula, Inocente Augusto, Giuseppe, o Pietro, o Giovanni Battista e o Agostino, que eram gêmeos, o Luigi e o Vittorio. E como eu falei antes, 3 vieram para Morro da Fumaça. Hoje nós vamos conversar com os descendentes do seu Pietro Macari. O seu Pietro, ele casou com a Dona Clementina Niccoli e teve 6 filhos. O seu Antônio, a Dona Mônica, a Dona Carmelina, a Dona Dosolina, o seu Mansueto e a Gisela. Hoje temos aqui o Pedro, que é filho do seu Antônio, o seu primo, que é filho da Dosolina, que era casada com o Pedro Sartor, a Dona Alzira e o seu Alírio, que eram filhos do seu Mansueto. Bom dia a vocês. Bom dia. Pois bem, então hoje aqui nós vamos conversar então com o seu Pedro, vamos conversar aqui com a Dona Alzira, vamos conversar com o seu Alírio e vamos conversar com o seu primo, é isso, né? Isso. Pois bem, esses são da ramificação do Pietro, né? Do Pietro Macari, que veio para o Morro da Fumaça. Então são 3 filhos, então hoje nós vamos falar sobre os descendentes de Pietro Macari. Vamos falar com o Pedro, já que é Pietro, né? Vou conversar com o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia. Pedro, como é que você lembra assim dos seus pais quando veio para cá, para Morro da Fumaça? Não, eu não lembro quando eles veio. Eu já nasci aqui. Nasceu aqui, eles já estavam aqui, Morro da né? Fumaça. Eles já estavam estabelecidos em Morro da Fumaça. Uhum. E como é que era naquela época? Dizem que a vida era muito dura. A vida era dura, Pedro? Olha, dependendo do ponto de vista, porque eu achava a vida naquele tempo muito alegre e divertida. Uhum. Caçava passarinho, matava passarinho com estilingue de funda, pescava, lograva família matando anu preto, dizendo que era rolinha, eles comiam frito. Tinha uma série de fatores que não me levam a julgar a vida daquele tempo dura. Uhum. Difícil, sim, Ah, porque não se tinha as facilidades que se tem hoje. ah. Mas, para mim, foi ótimo. Como era o seu pai? Meu pai é um homem sisudo, de poucas palavras, muito correto e exigente. Ele trabalhava junto com o nono, o Pietro, eles faziam alicerces de casa, faziam pontes e cuidava da roça. Fazia com que nós nos levantássemos cedo,
chegava às 4 horas da madrugada, ele gritava lá da cama, Elvira, que era uma das filhas dele, ela levantava e ia fazer o café para antes de amanhecer o dia já ir para a roça, quando chegar lá começar a trabalhar. E assim era. Tinha outra coisa que eles faziam muito bem também, era cachaça e vinho. Eles tomavam, aí inclusive meu tio Mansueto também, eles tomavam por ano praticamente um barril de cachaça e uns 40 garrafas de 25 garrafas de vinho. E faziam todo ano tomava tudo. Tomava tudo, não sobrava nada. Pedro, o trabalho, se formou, qual a tua formação profissional? A minha? Isso. A minha eu sempre trabalhei de contador. Eu me formei técnico de contabilidade, depois fiz a faculdade de ciências contábeis e me aposentei nessa profissão. A mãe, tá lembrado da mãe? Como é que era a mãe? Como é que Minha foi? mãe, É. Dona Angelina. Dona Angelina. Dona Angelina era pequenininha, mas assim, no jeito dela, ela dominava o grandão do pai, que era bravo. De madrugada ela dava bronca nele, muitas vezes eu escutei. Porque eu era um cara que era meio notívago, então eu não dormia muito. E também chegava em casa tarde da noite. Escutei muita briga da mãe de madrugada com o pai. Porque também ele chegava tarde, que vinha do jogo, lá da bocha, do baralho e coisas parecidas. Bacana. Vamos então falar um pouquinho com o seu primo agora. Bom dia, seu primo. Bom dia. Seu primo. Hoje que idade tem seu primo? Idade? É. 85. 85. 85 anos. 85. Seu primo, tá lembrado do tempo de infância? Lembra? Às vezes, um pouco a gente se lembra, né? É, do que o senhor lembra, seu primo? Eu me lembro quando eu comecei a ir para a escola, para a aula. Sempre você tem alguma coisa que a gente se lembra, né? Aham. Lembra bem dos pais? Sim. Como é que eles eram? Meu pai trabalhava na roça, trabalhava muito, ele era um trabalhador. E minha mãe também, né? Fazia fulenta de madrugada, quando estava no cesto, e nós íamos trabalhar no outro terreno que nós tínhamos lá embaixo. Chegava lá de madrugada. Naquela época trabalhava muito cortando lenha também, porque havia muita terra para desbravar, né? Sim, sim. Uhum. Como era o nome do pai completo? Pedro Sartor. Pedro Sartor. E da mãe? Dosolina Macari Sartor. Pedro, o nome do pai completo? O nome do meu pai? É. Antônio Macari. Antônio Macari. E o nome da mãe, já falou, né? Angelina Benfá. Benfá. Uhum. Seu primo, naquela época trabalhava com o quê? Sempre trabalhou com o quê, seu primo? Naquela época nós trabalhávamos tudo, né? Começava farinhada, farinha, depois Tafona. Depois veio, Não era tafona? Alambique. Alambique, engenho de açúcar. Era alambique, de cana. Como é que conheceu a namorada e esposa? Como é que conheceu? Dona Alzira. A dona Alzira. Não sei. Conta esse segredo aí, como é que foi? Conta pra gente. Passava na frente da casa todo domingo. Muito bem. O seu Pedro, pai do seu primo, ele por muitos anos foi ele que batia o sino da igreja. Sim, né? sim. Sempre, né? 25 anos. Ela fabriqueira. Ela fala que 25 anos ele tocou o sino da igreja. Bacana. Depois nós vamos entrar nesse assunto que é muito importante aí com todo mundo aí. E foi seu pai, então, que tocava o sino. Depois veio o seu Toninho Moreira, né? Não, eles trabalhavam juntos. Já trabalhavam junto? Que bacana. Vamos lá então com o seu Alírio. Bom dia, seu Alírio. Opa, temos lá, bom dia, seu Beto. Seu Alírio. Pai e mãe, nome completo? Mansueto Macari, Salute D'Agostinho Macari. Saúde. Como é que eles eram, seu Alírio? Seus pais? Como é que eram os seus pais? Olha, meu pai era uma pessoa muito boa. Honesto, trabalhador.
até demais. Gostava de uma biritinha. Demais também. Demais também. Demais também. E a minha mãe, uma pessoa severa, braba, a varinha de marmelo sempre encostada do fogão. Ela só dizia, Varda, que ela escúria te chapa, olha que o marmelo te pega, a varinha te pega. Quando ela queria pegar nós, ela só fazia assim, vem cá. Não corria atrás não. Não pegava de dia, de noite ela pegava na cama. E aí a costa era dobrada, tá? Aí era pior. Aí era pior. Mas, boas pessoas, honestas, trabalhadoras, como diz o Pedro, levantava de madrugada para ir trabalhar na roça, trabalhava com todos os tipos de lavoura, arroz, feijão, mandioca, milho, trabalhamos 13 anos com estufa de fumo. Depois, cada um saiu para o seu lado e continuamos a vida até hoje. Colocamos olaria, eu coloquei olaria, depois no final não deu certo, paramos. E estamos vendo, me aposentei na cooperativa. Foi funcionário da cooperativa há muitos anos. Foi 15 anos. 15 anos trabalhei na cooperativa. Mas até os 25 anos de idade trabalhei na agricultura. Na agricultura, era agricultor. Sim. Uma lembrança marcante da época de criança, seu Lírio? Uma coça que eu apanhei da minha mãe. Isso todo mundo tem. Isso eu não esqueço nunca. Coisa que hoje não acontece, Hoje né? não acontece. Que deveria acontecer hoje. Principalmente nas escolas. Naquela época, Beto, a gente levava a vara de marmelo para apanhar com a varinha. A professora juntava no marmelo que até era bonito de se ver. E hoje se der um puxão de orelha numa pessoa, coitado do professor, vai preso. Que coisa que não devia ser assim. Não devia, não. A educação vem de casa e a educação tem que ficar dentro da sala de aula com os professores que reforçam a educação dos nossos filhos. Porque uma vez eu fui a uma reunião da escola, era o que é? APP? APP. É uma coisa assim, APP, parece que é assim. E eu falei para a professora, até a professora era uma colega minha que tinha estudado junto comigo. Eu falei para ela que os meus filhos só não batessem na cabeça, mas se tivesse que levar uma vara de marmelo para bater na bunda, falar meu português, eu levava. Quase apanhei das mulheres que estavam lá dentro. Então eu tive que ficar quieto e pronto. Mas a nossa educação foi assim e assim deveria ser continuado hoje dentro das salas de aula. Porque se vê muito professor com o olho roxo hoje. Que não deveria acontecer. Que não deveria acontecer. Senhor Lírio, o senhor mora na mesma casa de infância, não, né? Não. A nossa casa que nós nascemos foi derrubada. Depois foi feito outra, onde nós moramos. Está lá em pé ainda, nós moramos muitos anos lá. Depois eu casei e fui morar em outra região, lá embaixo no fundo do terreno. Ah, bacana. Depois a gente volta a conversar um pouquinho mais com o Lírio. Vamos falar então com a dona Alzira. Bom dia, dona Alzira. Bom dia, Beto. Dona Alzira, o nome dos pais completo. Mansueto Macari e Salute D'Agostinho Macari. Salute D'Agostinho Macari. Como é que eram os seus pais? Como é que a senhora via os seus pais? Eu sempre tive muito respeito com meus pais. Nunca respondi para eles, nunca. A mãe era meia severa, como diz o Alírio, né? Mas muito honesta. Vi muitas vezes a minha mãe chorar, como diz o Pedro, que ouvia a briga. Eu vi a minha mãe chorar muitas vezes, brigando com meu pai também. Uma vida difícil a gente teve, eu fui a mais velha da família, né? Mas muito alegre também. Muito assim, olha, eu não reclamo daquela, difícil sim, mas dizer assim, com dificuldades, a gente era sempre feliz. Eu e o Narciso, nós íamos para a roça cantando, nós voltávamos cantando, à noite rezávamos o terço, às vezes cochilávamos, mas a mãe sempre chamando a atenção. Então, eu tenho saudade daquela nossa época de quando nós éramos crianças, com bastante dificuldade. Mas a gente era feliz, não tinha todas as coisas que se tem hoje.
Mas era daquela época, né? Aquele tempo era assim e a gente não tinha assim ilusão, não tinha, não sei, eu gostava daquela época, como diz o Pedro. Uhum. Como é que a senhora viu o seu pai propriamente dito, seu pai? O meu pai, ele era um homem trabalhador, mas também no que a gente ganhava, ele botava tudo muito fora. Por isso que a minha mãe, coitada, sofreu muito e brigava, assim, às vezes as brigas eram por esse motivo. Mas ele, assim, pra gente, pra família, assim, ele sempre foi um pai exemplar. Gostava dos filhos, nunca deixou faltar nada, tudo com muita simplicidade. Às vezes ele dizia, hoje só tem a polenta e o radicho, mas tinha a polenta e o radicho pra gente comer. Assim, dizer de ter passado fome, não, nunca passamos fome. Dificuldade, mas passar fome a gente nunca passou, nunca deixou. E a mãe? Como é que era a personalidade mãe? A mãe era muito trabalhadeira, muito devota. Naquela época, 6 horas da manhã batia o sino, a gente rezava o Anjo do Senhor. Ao meio-dia batia o sino, a gente parava onde estava, rezava o Anjo do Senhor. Às 6 da tarde, a gente estava na roça, trabalhando, e a gente tirava o chapéu, parava, o sino batia, que a gente escutava o sino bater, e a gente parava para rezar o Anjo do Senhor. Ela sempre foi assim, uma mulher muito batalhadora, muito trabalhadeira, muito honesta, sempre com dificuldade, porque a gente sempre viveu com dificuldade. Mas a mãe sempre foi assim, muito, muito honesta. Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha uma sabedoria imensa. Ela sempre dizia para as pessoas, para nós, acima de Deus não existe ninguém. Tenha confiança que acima dele não existe ninguém. E eu nunca esqueço. Isso passei para os meus catequistas também, que acima de Deus não existe ninguém. Patrícia, que história, né? Legal, né? Muito bonito. Eu, por exemplo, devo à mãe dela ter deixado de fumar. Interessa saber por quê? Não, Sim, interessante, claro. São lições importantes. A tia Saúde estava doente e eu fui fazer uma visita. Cheguei lá, daqui a pouco, conversando, ela assim, e a saúde, Pedro? Me perguntou bem assim, e a saúde, Pedro? Eu digo, a saúde está boa. Fiz um check-up agora, não tem nada. Então ela me olhou e diz assim, então deixa de fumar. Só que antes, o médico também olhou tudo e disse, ó, tá tudo bom aí, teu pulmão limpo, troço todo. Vê se deixa de fumar. O médico falou. Mas para médico o cara não dá importância? Verdade. Não, médico é médico, ele vai dizer sempre que tu tá mal, que se tu chegasse meia hora depois tu tinha morrido, tem aquele troço todo. Mas quando a tia Saúde falou aquilo, eu comecei a ficar cismado, não deixei na hora, mas comecei pensando, parei de fumar. Depois de 20 e poucos anos que eu fumava. Essa história eu não sabia. Tá vendo? Por isso é importante conversar, fazer essas conversas, né? Para você que está nos assistindo agora, nós estamos fazendo um histórico da família Macari em Morro da Fumaça e aqui na região. Então hoje nós temos os descendentes, estamos conversando nessa nossa segunda entrevista com os descendentes de Pietro Macari, né? E depois a Patrícia vai nos colocar no final dessa entrevista qual vai ser a próxima entrevista, com qual a ramificação então dos Macaris em Morro da Fumaça. Estamos aqui com o Pedro, com o primo, com o Alírio e com a Alzira Macari, para falar um pouquinho sobre esse momento, falando um pouquinho da história, e depois nós vamos falar também um pouquinho com a Patrícia sobre o grande encontro que vai ter em Cocal do Sul, da família Macari do Brasil e do sul do Brasil, que vai ser um grande encontro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. E Roberto, vamos lá. Só colocando aqui, ó, você falou sobre a história da família, né? O que eu observo nesses familiares que estão aqui é que, além de toda a parte histórica, de todo o trabalho que eles
pode ver, todos são muitos trabalhadores, todos eles trabalhavam desde cedo. Tem a parte religiosa que é muito forte. E sempre praticaram aquilo que a gente deve fazer, que é a oração no estrito sentido, né? Orar mais ação. Nunca foi só orar e nem nunca foi só trabalhar. Eles sempre fizeram os dois, orar mais ação. Sempre estiveram envolvidos nos trabalhos da igreja, das pastorais, na catequese, na fundação da igreja, na fundação, o seu Narciso, né? Que não está mais entre a gente. Ele foi uma pessoa muito envolvida na reforma do Salão Paroquial de Morro da Fumaça e era um membro muito atuante lá na igreja da linha Frasson, que é próximo onde ele morava. Ou seja, sempre estavam envolvidos. A dona Alcida... Então, assim, ó, é a família que tem 2 padres, né? Que é o seu Realdo, o padre Realdo e tinha o padre Claudino, tem irmãs, tem ministro da Eucaristia, tem pastorais. O envolvimento é muito grande na parte religiosa. Não sei se eles querem contar alguma história sobre isso. É importante, porque justamente a gente entrar nessa parte importante, que é a parte religiosa, que não pode ficar de fora, né? Vamos começar aqui pela dona Alzira, e depois todo mundo vai pegando o gancho. Vocês podem falar, podem intervir se quiser na conversa, tá bom? Dona Alzira, como é que era essa parte religiosa quando a senhora era pequena? Já participava da igreja? E como é que surgiu a igreja Paróquia São Roque de Morro da Fumaça? Olha, eu comecei num enterro, a rezar no enterro. Vinha o enterro lá do seu Luca, lá em cima, era longe. Luca Miguel. Era Luca Miguel. Mesmo Luquinha, mesmo? Tinha morrido uma criança, Tá. E vinha um enterro, era de a pé naquela época, trazendo o caixão, e ninguém rezava. Me passou assim pela cabeça, mas eu vou começar a rezar. E comecei a rezar o terço já naquele enterro. E dali para frente, quando faltava o capelão na nossa igrejinha velha, aí vinham e me convidavam para já rezar o terço lá na igreja. Em casa, a mãe, nunca a gente passava uma noite sem rezar o terço. Que idade a senhora tinha nessa época que fez Nessa época, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Poxa vida, tua menina já assumiu Sim, era menina. E depois outro enterro também ali nós vinhamos ali do barracão, da linha Vila Selinger, por ali. E também já rezando o terço também. Então já começamos muito cedo, depois o Narciso também já nos enterros, no cemitério, que o apelido dele era Levanta Corpo. Capelão, chamavam de capelona também. Então começamos por aí a vida. A senhora se lembra por que foi dado o nome da nossa paróquia, Paróquia de São Roque? Não lembro. lembro. De repente já veio com... não lembro. Já veio com os antepassados. Já veio com o São antepassados. Roquinho. É o São Roquinho. Aquela vez. É o São Pequenininho, Roquinho, Quem era o Gabriel? Tem madeira ainda. De madeira. Mas vocês... Velhinho Gabriel, né? Era. Mas vocês estão lembrados da época que foi criada a Igreja Nova, né? Sim. A Paróquia São Roque, né? Porque antes era uma igrejinha menor, né? Menor, nossa. Como é que era? Eu acho que quem fez a fundação dela ainda foi o O nono e meu pai. sim. E o seu Davi de Davi de Macari. Macari. Da três. Igreja Nova. E Da o meu Igreja pai Nova. puxava as pedras com a ajuda de boi. Eu tinha o Mansueto, que era o carreteiro, que ele trabalhava muito com aquelas carretas e boi, Com então boi. puxava as pedras para eles colocar e fazer o alicerce da igreja. Essa pedra parece que vinha de Uruçanga, né? Vinha pra cá, né? De Pô, Uruçanga. não, eu me lembro Vinha que Chegava ali na estação. Vinha de trem. Vamos pra Ela lá. vinha não sei de onde, lá de Orleans, de Uruçanga, para aqueles lados. Vinha Era de trem. tudo pedra de 1,5 m, 1,80 m por 80. Tinha Era pedra tudo de grande. 2 metros por 80. O falecido nono, ele não gostava de trabalhar com pedra pequena. Era só pedra grande. Pode notar hoje nos pontilhão de estrada de ferro, da esplanada até Uruçanga, que foi o falecido nono que fez, ele mais o falecido Agostinho, se não me engano. Era, né? Pode notar que é tudo pedra grande. Ele nunca gostava de trabalhar com pedra pequena. Quem foi o primeiro padre da paróquia? Francisco, Padre Chiquinho. Chiquinho. Padre Foi o Chico. primeiro casamento que ele fez, foi o meu. Interessante, olha as revelações O aqui. nosso.
Francisco O Cornel. Chiquinho. Padre Francisco Cornel. Poxa vida. Na paróquia nova já ou Na paróquia nova, nova, sim, só na na paróquia nova. Paróquia A nova. primeira Ele- comunhão a gente fez na igrejinha velha. Na igrejinha Na velha. igrejinha Era o velha. padre dominou, né? Era o Era padre o padre Dominó. Dominó. Aham. O Padre Chiquinho era austríaco. Ele era primeiro ele dominou? Depois ele dominou? Então, não, primeiro Tá. não foi. Qual o primeiro dos dois? Não, foi dominó, depois veio Depois aquele veio o alemão. Primeiro foi o Dominoni, Padre Dominoni. Ah, primeiro foi o padre Dominoni. Sim. É. E A depois. paróquia aqui pertencia a Cocal do Sul. Era por Ah, causa- correto. Pertencia a Cocal do Sul. Sim. Depois que veio o padre Chiquinho. Depois Sim. é que veio o Padre Chiquinho. Então o padre Chiquinho foi o segundo padre então da paróquia. Sim, o segundo padre. Não, mas eu acho Padre que ele Carlos, Da mudou paróquia primeiro. não foi o primeiro. Da paróquia. Da paróquia foi o Porque primeiro. o Padre Dominoni pertencia à paróquia de Cocal. Ah, entendi. Ele vinha de lá até aqui de carroça. Uhum. Até Morro da Cavalo, Fumaça. Cavalo. cavalo. De a cavalo, de galhota. Então o padre Dominoni, ele foi da antiga igreja, mas pertencia à paróquia De de Cocal. Cocal do Sul. E aí o padre Chiquinho já pertencia à paróquia de Morro da De Fumaça, Morro o da primeiro Fumaça. padre. Sim. Ah, sim, ótimo, vê só. Foi E assim, o primeiro casamento foi de vocês, então. Foi nós. Que festa, né, dona Alzira? Naquela época a festa foi ótima, do jeitinho daquela época, daquele tempo. Casamento, foi o Benito. Mas o Benito, O Benito casou de manhã. ele casou de manhã porque ela estava grávida. Ah! E nós casamos à Naquela tarde. Naquela época, quem estava grávida não merecia a fazia tarde, coisa era pela pra parte mim. da manhã. Olha como vê era. só como é que era, né? É. A De qualquer discriminação. forma, vocês foram o primeiro casamento, foi no primeiro dia, então, onde casou um, casou outro também, né? Sim, sim. Ah, bacana. E o senhor não me respondeu, então eu vou perguntar para a senhora, como é que a senhora conheceu o seu primo? Como eu conheci ele, foi meu primeiro namorado. Primeiro namorado. Meu primeiro namorado. Combinamos para ir à festa de Corpus Christi em Criciúma. Fomos de caminhão. Não, foi trem. Foi trem. Não, o trem foi depois. O trem foi das outras viagens. Foi dia de Corpus Christi. A gente ia à missa em Criciúma. Fomos de caminhão com o seu Mário Simone, se eu não me engano. E lá se conheceram e foi. Aqui todos são bastante religiosos, pelo que eu entendi, né? Pedro, Primo, Alíria, Alzira, né? Como é que era, Pedro, como é que era naquela época a diversão na cidade de Morro da Fumaça? O que fazia? Tinha soirée, tinha bar, tinha cinema, tinha circo, como é que era? Olha, era difícil ter essas coisas, mas de vez em quando aparecia um cirquinho, ia embora, baile. Tinha na Tinha Bafadinho. tinha o clube, que ali Foi 15 de novembro. na 15 de novembro ali, que é na esquina Da prefeitura. da prefeitura, só que do lado de cá não tem aquele. Ali Passando tem a casa do Papai a. Noel hoje. Ali Onde a onde casa do é, Papai Noel hoje. ali tinha o clube, era o 15 de novembro, 15 de novembro. e tinha o abafadinho lá Salão. aonde hoje é o bar do Betinho, para aqueles lados ali, naquele lado ali. Aonde hoje é a oficina do Idalino Matiola. Ali tinha um salão grande, Isso, que era do seu bem na Artêmio, frente. falecido Artêmio. Ali chamava Abafadinho. Ah, Era o Todo abafadinho domingo que de era tarde tinha abafado domingueiro. mesmo. Tinha domingueiro, Domingueiro qual Era pegava? Porque domingueiro. naquela época não era noite, era Não, só à de tarde, dia. né? Só à tarde. Era baile, era domingueira. Baile domingueiro. Enchia os salões? Não, socava. Por isso que era abafadinho. Oi, como é que era, Pedro, pra convidar uma moça pra dançar naquela época? Porque Eu não hoje tinha história, meu cara. Ela estava lá, tu ia lá convidar para dançar, ela tinha que ir. era obrigado aí. E senão tu podia mandar parar a gaita e tinha que mandar tirar ela de dentro. Tirava do salão. Tirava Se ela do negasse salão. a maca, tirava do salão. Aham. Chamava o Ah, se proprietário, o proprietário negasse. tirava. Se negasse, a bronca tava feita. Dava bem. Seu primo, alguma vez alguém negou uma marca pro senhor? Não. Eu nunca dancei. Nós nunca fomos um bairro, uma domingueira que a gente nunca foi. Pelo menos quando namoramos 4 anos,
Eu nunca gostei de salão Nunca de baile. gostou de salão? Nunca. Aham. Pelo menos quando namoramos, a gente nunca dançou. Agora, antes não sei como é que era a vida dele. Ele não quer falar de antes. Eu não É. quero falar de antes. Alírio, nunca ninguém negou nenhuma marca num salão? Olha, eu fui poucas vezes. Foi poucas vezes. Poucas vezes, mas que me lembro não. Não me lembro, não. Não. É uma que ia querer ir pra rua, né? A dona Alzira, então, não tem muito o que comentar, porque não ia em salão, né, dona Eu Alzira? nunca gostei de dança. E que tipo de festa a senhora ia na época? Festa de igreja? Festa de igreja. Festa de igreja. Nós nos reunimos em casa dos nonos, tinha um morro, tinha a casa, depois atrás da casa tem um morro, ainda tem um morro, não tão grande Isso aí, quanto agora antes. eles cortaram tudo. E a gente ia, pegava as canoas do coqueiro, descia aquela época umas canoas bonitas, e a gente ia, as irmãs do Pedro, eu era mais criançola, elas já eram mais moças, um pouco mais velhas do que eu, e a gente ficava descendo e subindo, andando com aquelas canoas, brincando com aquelas canoas. Era a diversão dos domingos. Dos domingos, nosso, a maior parte era no carnaval, a nossa festa de carnaval, nós nos vestíamos, quem era mulher botava roupa de homem, se pintava tudo com carvão preto e saía visitando as famílias. E a gente cantava o Pereira, como eu não lembro, mas uma música do Zé Pereira, Viva o Zé Pereira. E a gente lá rodava e cantava nas famílias e nós íamos longe. E quem dava um trocadinho, quem dava uma galinha, quem dava um galo. E depois a gente vinha em casa da tia Angelina e combinávamos um dia e fazíamos uma janta ou um almoço e fazia aquela Uma festa. polenta com galinha, com Era certeza. assim o carnaval daquela época. Na minha época, junto com as minhas amigas, era isso aí. Isso aí era o que eles chamavam de intrudo. Intrúdio. Intrudo. Intrudo é uma coisa assim. Então saiu. Fazia aquele bloco, que é um Era um blocozinho, bloco. Aham. ia pela rua, pela casa, jogava água, É. jogava farinha e Daqui a pouco tudo. saía todo mundo molhado, cheio de farinha. Não, nós nunca nos molhamos, nós tomando. era divertido. Mas era tudo muito saudável, né? Não, isso lá no comecinho, Lá no bem comecinho. cedo. Porque hoje quando a gente eu já era- era mais. Eu era assim, tinha o quê? Meus 10, 12 anos, 13, por aí que eu lembro. Não, porque, por Depois exemplo- foi se terminando, as irmãs dele foram casando, É. as mais velhas. E aí foi. Tudo passa, né? Tudo passa aí, nossa, as festas foram Se se modificando, né? modificando muito. Aham. Depois ali, quando chegou ali pelos 20 e poucos anos, aí o carnaval já pegava direto no salão mesmo. Já era outra, É, já era outra história, né? Na minha Era outros época, né? Eu 500. digo Outros no que- época bem novinho. meu tempo. Uhum. Patrícia, coisas que a gente não. Inclusive, tu não conhecia, Não, né? essa história aqui que eu não tava sabendo. Não estava Eu não sabendo. conhecia. É bom saber dessas coisas, Aham. né? Como é que tu faz a avaliação de tudo isso, Patrícia? Ai, tô aprendendo. Eu disse pra eles, quando eu ganhei o livro da ID, eu li pouco, assim, só li ali da minha parte. Agora, com a história da festa, eu tô me obrigando a ler e tô me interessando. Aham. E história é sempre interessante, né? História sempre Sempre interessante. Que bom conversar com você. Mas eu acho que nós já estamos assim chegando próximo do final dessa nossa conversa. Mas antes, porém, eu quero perguntar para cada um de vocês alguma coisa que eu não perguntei, que a gente não conversou, porque depois a gente vai para a introdução final com a Patrícia, que vocês gostariam de dizer que não disseram. Vou começar aqui com o Pedro. Pedro, aquilo que eu não perguntei que tu gostaria de dizer, fica à vontade. Eu não tenho nada para dizer. É? Que a vida que nós passávamos, eu principalmente, eu saí novo de casa. Não era bem aquela vida, coisa. Eu, quando foi 9, 10 anos, saí. Então, fui estudar, fui no seminário, estudei no seminário, depois saí do seminário, fui indo, levando a vida diferente. Agora, tem um fato que eu lembro bem, e o Alírio deve se lembrar.
de uma pelotada que eu dei na perna dele. Até hoje não esqueço nada. Esse é um fato importante. Esse é importante, que é pelo menos para descontrair. Foi com estilingue? Estilingue. Estilingue. Pedro, foi uma alegria conversar contigo, ouvir um pouquinho da tua história, falar um pouquinho dessas coisas tão bacanas que nós hoje, essas novas gerações, não têm nenhum conhecimento desse momento que a princípio parece ser triste, mas foi muito divertido e muito bom viver, né, Pedro? Sim, para mim foi ótimo o tempo que eu vivi. Inclusive, às vezes para matar saudade num técnico, quando a gente começa a recordar do que fazíamos naquela época, mais do que aquilo que fazíamos depois. Bacana, vamos falar. Seu primo, aquilo que eu não perguntei, que o senhor acha que é importante e deveria deixar registrado? Eu vai fazer 66 anos amanhã que morreu uma irmã minha. Não sei se devo dizer. Deve. Ela sofria do reumatismo no sangue. Naquela época Não tinha, né? não tinha E ali deu esse reumatismo e a falecida Nona Macari foi com ela em Criciúma, no hospital lá, e lá ela morreu. 66 anos amanhã. 66 anos da manhã. Ela tinha quantos anos? Dia... Ela tinha quantos anos? 15 anos. Era novinha. Nossa, novinha. É. E era uma das amigas que ela saía lá de cima e vinha correr de canoa com a gente ali no morro. E foi num domingo A canoa desse que ela diz que ela ficou ruim. é o invólucro do cacho do coqueiro. A canoa, Então o coqueiro ele explode, solta o cacho e tem aquela canoa. Então aquela canoa nós usávamos muito Sentava dentro e descia o morro. para descer o morro. Inclusive passávamos até sabão embaixo para ela ficar mais lisa. Aquilo deve tomar uma velocidade muito grande, né? Tinha tinha uma descida e tinha um lugar que Tinha uma pedra. um paredão aqui de pedra, que tinha umas, assim, então ali era muito que a gente vinha que chegava aí voar. E nós passávamos os domingos todos ali. E essa falecida Irma veio para brincar com a gente, e aí ela ficou mal depois. E veio a falecer, e aí a mãe dele dizia que foi por causa que ela correu, subiu muito e desceu muito. E que idade ela tinha quando faleceu? 15 anos. 15 anos, era uma menina ainda. Por isso que marcou muito a história, né, seu primo? Marca muito essa história. Pessoa ótima. Seu Alírio, aquilo que eu não perguntei que o senhor gostaria de deixar registrado? Pois é, Beto. Além da vida sacrificada que a gente levava, trabalhosa, o que eu tenho saudade mesmo é de, assim, no final de semana, nos domingos, e o terço, que naquela época não existia missa, era o terço. Sair do terço, pegar o estilingue, a bolsa cheia de pelota e sair no mato a caçar. Saía de manhã, só voltava de noite. Quando chegava em casa, ainda apanhava da mãe. Isso aí eu tenho muita saudade. Isso tem saudade dessa época. Tenho saudade. Que na época ela ia por trás de casa, era só mato. Ali atrás da casa do Pedro também, para trás era mato. Com muita saudade daquele tempo. Só que não volta mais, né? Não volta mais. Pro bem dos passarinhos, né, seu Sim, Alírio? os outros passarinhos não existe mais. Antigamente se corria o domingo inteiro atrás de uma coitada, um arancuã, uma pominha do rabo branco. E hoje elas vêm comer na janela e a gente não mata mais. Tem pena, né? É verdade. Dona Alzira, aquilo que eu não perguntei que a senhora gostaria de deixar registrado, fica à vontade. Olha, eu tenho lembrança, assim, muita saudade, que quando eu casei, eu senti muita falta dos meus pais, mas eu senti muito mais falta do Narciso, pela grande amizade que nós tínhamos. Íamos para a roça cantando, voltávamos cantando. Então eu subia o morro lá, hoje é tudo casa ali do loteamento da Agostinho, e lá no final, lá tem aquele morro grande, eu subia lá para ver se eu conseguia ver ele cantando ali em casa. Isso ainda eu lembro e tenho saudade. Poxa do vida, Narciso. Mais uma coisinha, Beto. Sobre a igreja de Morro da Fumaça, sobre a matriz. A fundação foi feita pela família Macari. certo. A igreja foi levantada pela família Piva. A igreja. A torre também. Só que
aquela cruzinha lá em cima da torre, a família Piva não teve coragem de colocar. Ah, não. Adivinha quem é que colocou? Quem foi que colocou o O seu? Benito Macari. Benito. Fez um andaime com cordas e não sei mais o que e botou aquela cruz lá em cima. Corajoso, né? A cabo de 3 dias, quando a cruz estava bem firme, bem seca, ele subiu lá em cima, ficou sentado na cruzeta da cruz e tomou uma cerveja no bico da garrafa. Isso que era homem de coragem, né? Quem levantou a igreja não teve coragem de Não Não teve coragem de botar. O seu Esse Benito, foi o Euclides? A família do Euclides. Foi o Euclides Piva. O Euclides era o mestre de obras. Poxa vida, que coisa bacana. O marido da dona Jurema Saquete. Dona Jurema Saquete. Era lindo. Depois de tudo isso, resta nós agora falar um pouquinho do próximo programa, né? eu só queria colocar, posso completar aqui Pode, do Pietro, pode. porque em Morro da Fumaça tem uma escola, que é a escola Ah, Pietro pois é. Não Macari. podemos fechar sem falar da escola E Pietro a Macari. escola foi o terreno, porque antes, hoje a escola é ali perto da praia, né? Ali perto no bairro da Costa. Uhum. Antes a escola Pietro era do lado da casa do seu Alírio. Seu Alírio, Aí no é bairro verdade. Menino Jesus. E ali foi o terreno, foi doação do. do nono. O terreno antigamente era do nono, depois passou para o pai e o tio Antônio. Foi os dois que... Então os dois doaram o terreno para fazer a escola Pietro Macari. Pietro Aí Macari. E até nós damos o terreno lá e exigimos do Jorge Silva que o nome da escola fosse colocado Pietro Macari. Uhum. E que a primeira professora fosse a dona Maria das Dores Bittencourt Macari. A minha mãe. Que bacana, vê E só. depois foi a nega também, Depois a foi a minha, minha né? nega, foi a A minha Maria sobrinha, Aparecida passou mais um também, monte de deu professor. muitos anos aula lá. Pelo que a gente vê, a família Macari teve influência, envolvimento nas diversas ações que o município teve Sim, lá no início, sim. né? É por isso que tudo isso aconteceu, porque é uma das famílias mais antigas de Morro da Fumaça, né? Patrícia, pode fazer uma breve avaliação desse nosso encontro aqui hoje, né? E para o próximo encontro, quem é que nós vamos estar entrevistando? Então, no encontro de hoje, algumas histórias eu já sabia, até por conta que eu sou da descendente do Pietro Macari também, né? Então, se conta as histórias que o pai contava, com a história que eu lembro que o nono contava, que o seu Alírio, porque nós, quando era criança, nós quase que era o segundo pai, porque a gente vivia lá na casa do seu Alírio. Seu Alírio, o pai, jogava bastante baralho e nós brincávamos, eu, meus irmãos, com os filhos do seu Alírio. Então, é uma grande família, né? E para o próximo encontro é do seu Agostinho Macari. Agostinho Macari. Agostinho Macari. Uhum. Tá? Que o seu Agostinho era aquele que eu falei que ele era gêmeos. Vamos fazer a colinha aqui. Vamos lá. Gêmeo com o Giovanni Batista. Uhum. Tá? Só que o Giovanni ficou em Uruçanga e o Agostinho veio para cá. O seu Agostinho, ele casou com a dona Teresa Citadinho. E ele teve 7 filhos. Tá? Dos 7 filhos foi a Idalina Macari, que foi quem casou com o Leandro Bife. Uhum. O Santo Macari, o David Macari, Otília Macari, Elias Macari, Salute Macari e Clementina Macari. A dona Idalina Macari, ela casou com o Leandro Bife e eles tiveram o Claudino, a Olga, o Paulino e a Iné Bife. É a freira, hoje ela é conhecida, a irmã Anselma. Então ela teve a irmã Anselma, o padre Claudino, a dona Olga que casou com o seu Otávio Telegrim e o Paulino Bife que casou com a Graciosa. Depois teve o Santo Macari, que casou com a dona Teresa Sartor. Voltamos àquela junção de Macari com Sartor, Sartor com Macari, que o David ainda falou no último dia, né? Verdade. Tem Sartor com Macari e sábado vai ter mais um casamento de Sartor com Macari. Então, daí o Santo Macari casou com a Teresa Sartor, o seu Lírio Macari casou com a dona Hélia, o Agenor Santos casou com a Nair Golo, o Benito casou com a Líbera Valdete Salvan, o Antenor casou com a Terezinha Guglielmi, a Zuma casou com o Fernando Golo, a Íria casou com o Otávio Bertan e a Getúlia casou com o Martim dos Santos e o Olívio Macari casou com a dona Elza Salvan Macari. Se eu não estiver enganada, né, pode ser que eu esteja, mas se eu não estiver enganada, o seu Olívio Macari é o Macari mais velho de Morro da Fumaça. Mais velho de Morro da Fumaça. O seu Olívio é o pai dos Macari, lá que a gente chama todos os Macari, né, mas é o pai do Aldimar,
do Minho, do Adilson, né, do Macari do Salvando, a gente vai dizendo, né? Então, o David Macari casou com a Joana Pelegrim e teve os filhos, o Lauro, que casou com a dona Olga Salvan, o Otávio, que é o Neco, casou com a Hilda Sesca, o Antenor David Macari, que é o Bia, né, casou com a Hilda, o Agenor casou com a Valdira Cruz, o Adelino casou com a Maria Serafim, o Lino casou com a Jandira Sesca, o Valmor casou com a Helenir Miranda e a Lina casou com o José João Teixeira Nunes. Depois eu quero fazer um comentário aqui. Depois teve a Otília Macari, que é a Tili, casou com o Bigode, né, que é o Valdemar Durval da Silva. E tiveram a Maria Salute, que casou com Afonso Chedait, a Dolores, que casou com Miguel Teixeira, o Valdemar Durval da Silva, que casou com a Cecília Rabelo, e a Terezinha, que casou com José Carlos de Bittencourt. E teve o seu Elias Macari, casado com a Assunta D'Agostini. E teve a Joana, a Hilda, a Salete, a Vandete Macari, casada com o Jovenil Piccoli, o João Macari, casado com a Evanilda Luiza Sartor, a Zuleima, casada com o Valdemar Rizatki, e José Luiz Macari, casado com a Maria do Carmo Sartor, e o Antônio, casado com a Juscelia Mendes. Aqui do seu Elias, assim, lembrar que a Joana, eu acho que um grande número de homens e mulheres tiveram roupas feitas pela Joana. Ela era uma das costureiras que melhor fazia paletó, fazia terno, né? E roupa na época, e roupas também. E ela costurou até 2 anos atrás. Há pouco tempo. Até pouco tempo. E teve a Salute Macari, que casou com o Ângelo Golo. E teve o Claudino, que casou com a Hélia Betiol. A Zélia, que casou com o Eloy Reco. A Maria da Glória, que casou com a Genor Magaim. O David, que casou com a Doralice José Lima. O Lírio casou com a Amabile Sartor. O Narciso casou com a Hilda Sartor. E a Zilma casou com o Antônio Mazuco. E a Clementina Macari, que casou com o Jorge D'Agostini. Tiveram os filhos o Pedro, a Salute, que casou com o Antônio Agenor Panhã. O Hélio, que casou com a Marilda Teixeira. O Antônio, que casou com a Cirlei dos Santos. E o Augusto, que casou com a Arlene Cipriano, né? Esses são os descendentes do Agostino. E aquilo que a gente também, vai lembrar que aquilo que a gente falou no nosso primeiro encontro, que teve bastante Macari, tiveram várias filhas. E as filhas casaram daí com Sartor, com Bife, enfim. E o nome Macari em alguns casos foi se perdendo. Onde tem casos que não sabem que são Macari. Que eu sempre cito a turma do Frasson, do Virso, do Vanirso, deles ali, eles são Macari. Só que por conta da mãe ser Macari, foi perdendo o nome. E aqui no que eu vejo no Agostino, ele teve 3 filhos homens e 4 mulheres. Porém, esses 3 homens tiveram muitos filhos homens. Então ali o nome deu uma prolongada, uma esticada. Exatamente. E esses a gente vai convidar 3 para vir, 3 ou 4 para conversar semana que vem. Semana que vem. Vamos falar um pouquinho para nós encerrar sobre o grande encontro? Então, o grande encontro a gente convida todos, né? Que comprem os seus ingressos, adquiram os seus ingressos. Eles estão à venda em Morro da Fumaça, eles estão à venda ali na farmácia do André, que fica em frente ao Sérgio Pizzaria, do lado da Talismã. Foi prorrogado, seria R$ 35,00 até o dia 15, a gente prorrogou até o dia 27, o mesmo valor. Tá tentando trabalhar a ideia para prorrogar mais ainda, só que eles só serão vendidos até o dia 30, para a gente ter uma prévia para poder trabalhar com números, né, no local. O local onde vai ter a festa é um local muito bom, ele é climatizado, vai ser em novembro, é calor, então não precisa se preocupar porque o lugar é climatizado. Vai ser servido comida típica italiana ao meio-dia, não podia deixar de ser, né? E vai ter o tombo da polenta, com a animação musical. A missa inicia com a missa às 9h30, praticamente toda preparada por por Macari, animada pelo Coral Vapenseiro, aqui de Morro da Fumaça, Estação Cocal. E depois tem o almoço, e à tarde a gente tem animação, tem grupo para dançar, vai ter algumas atrações. Então assim, a festa está sendo preparada com bastante carinho,
Só que, vamos reforçar aquilo, festa boa mesmo é festa com bastante gente. Com bastante né? gente. E bastante gente tem que adquirir o ingresso. Eu faço até aqui uma proposta. Quem tiver interesse em reunir a família toda e quiser ligar para mim, se traz tantos ingressos, eu levo os ingressos na casa. Só reúne ali quantos ingressos quer na família que eu levo lá para facilitar. Às vezes não tem tempo para ir na farmácia, enfim. A gente está fazendo até esse tipo de ajuda, esse tipo de apoio, não sei dizer como é que eu vou de chamar. gentileza, né? De gentileza. É. Mas por quê? Porque a gente quer que todos os descendentes do Macari participem da festa. O teu telefone? O celular é 98432-5250. Pode mandar pelo zap que eu respondo. Só reforçando, o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira é com Agostinho Macari. Agostinho Macari. Pois bem, você que nos acompanhou até agora, foi uma alegria estar com vocês. Quero te agradecer, Pedro, Primo, Alírio, Alzira, Patrícia, ao Harry que está aqui na técnica de som e imagem, e a todos vocês, muito obrigado. Não esqueça de dar uma olhadinha aí na sua descendência, olhando aí no seu sobrenome, se for Macari e tiver alguma coisa, algum indício aí de Macari, já pode adquirir o ingresso para participar dessa grande festa que vai acontecer no dia 10 de novembro, no local... O Centro de Eventos de Cocal do Sul, é onde sempre acontece a festa de Cocal do Sul. É ali no Jardim Itália. Bacana, o local é sensacional e todos estão convidados. E assim, nós vamos fechando então mais um programa aqui na TVR Sul, falando dessa vez sobre a ramificação Macari aqui da cidade de Morro da Fumaça, da família Pietro Macari. Um grande abraço, muito obrigado a todos, até o próximo encontro.